galera, beleza? Bom, tô vindo aqui com mais um vídeo agora para explicar para vocês alguma coisa sobre coletor de escapamento, coletor turbo, os coletores que nós estamos acostumados a fazer para as BMW E36, fazemos para outros modelos também, mas o nosso maior carro-chefe, eu diria, é os coletores turbo para BMW, certo? Eu tenho aqui um exemplo de coletores, um exemplo real de um problema que está acontecendo com um amigo nosso que é piloto de drift, a maioria de vocês conhece, que é o Peterson, tá? E ele tinha esse coletor que não foi feito por nós e ele teve um problema, tá? Não estou aqui para criticar o trabalho de outra pessoa, a ideia não é essa. A ideia é passar informação útil para vocês. Esse coletor é um coletor até que bem feito, tá? Bem robusto, porém ele é um coletor feito de uma maneira com algumas deficiências. E quando você trata de um carro de competição, um carro que vai passar dos 500, 600 cavalos, você acaba tendo alguns problemas com pequenos erros de construção no coletor. O principal erro de construção nesse coletor foi a posição da wastegate, tá? E a forma com que ele foi colocado aqui dentro, entendeu? Porque o que acontece? Se você colocar esses dois coletores nessa posição, você vai perceber o seguinte: o fluxo do gás ele vem, né, pelos canos nesse sentido e acaba que o alívio desse coletor ele está na posição correta na posição de frente com os gases de escape, ou seja, os gases são propícios a vir para o wastegate. E esse daqui fizeram ao contrário, ou seja, o fluxo de gás ele tende inercialmente a vir para cá, porque eles já entram na flange nesse sentido. Então, para ele poder fazer essa volta, para voltar para cá, ele acaba tendo um problema. E o que acontecia nesse carro? Esse carro ele dava um excesso de pressão de turbina, e mesmo que você soltando toda a wastegate, mesmo você aliviando toda a pressão da wastegate, o carro continua crescendo pressão de turbina. Isso é ruim porque você não consegue regular, você não consegue ter uma pressão estável. Você vai ter problema da pressão de turbina variar de acordo com as marchas. Por exemplo, na primeira, na segunda, o carro ter 1 kg, quando você colocar a terceira ou quarta marcha, o carro vai subindo para 1,5 kg, 2 kg e assim por diante. E ainda para agravar mais o problema, fizeram colocaram uma flange aqui padrão bip turbo, né? Aquelas flanges padrão Laros, tá? 3 furos. E aí adaptaram uma Auto Boost, uma W45, que é uma válvula muito boa. Porém, fizeram esse tubo para ligar da flange para a válvula ficar aqui. Só que o que acontece? Se a gente for medir esse tubo, o tubo em si, o próprio diâmetro do tubo, é menor do que a entrada da válvula. Então não adianta você ter uma válvula com 40, 45 milímetros como essa e você ter o tubo com 42 milímetros. Então quer dizer, não adianta você ter uma porta maior do que a pessoa que vai passar nela. Um exemplo básico. Então, por ter essa deficiência nesse coletor, o Peterson acabou falando comigo e nós desenvolvemos esse coletor especialmente para o carro dele. Esse coletor não é um coletor padrão nosso, tá? É um coletor que eu já vinha há bastante tempo querendo desenvolver algo nesse sentido para disponibilizar para o pessoal que usa o carro em competição, e já é o primeiro que vai servir de teste
para a gente poder fazer próximos para vocês que vão querer aí para frente. Então eu vou explicar para vocês esse coletor. Se vocês repararem, esse tubo, né, que é o primeiro tubo, que aqui ele é curtinho, ó, você vê esse tubo tem 1 palmo praticamente, e o outro tubo tem mais do que 2 palmos. Esse tubo, ele é feito esse formato para poder equalizar. O que é equalizar o coletor? É você tentar deixar todos os tubos na medida mais próximo uns dos outros. Porque o que acaba acontecendo com isso? Você equaliza a contrapressão, né? A pressão de fluxo de ar dentro do coletor, ele vai ficar equalizado para todos os cilindros. Você imagina que todos os cilindros, ele está empurrando o ar com força para a turbina. Para cada 1 kg de pressão gerado na turbina, geralmente se gera 1,5 kg a 2 kg de pressão no coletor de escape. Então, quanto mais o coletor tem um fluxo homogêneo, um fluxo que propicia o ar ir para a turbina, você diminui essa contrapressão. Essa contrapressão é um freio no motor, ou seja, se você tem 1,5 kg brecando o motor está fazendo força para gerar esse 1,5 kg. Quanto mais você diminui a contrapressão, você diminui esse freio no motor, te gera mais potência. E quanto mais equalizado é os tubos do coletor, essa contrapressão vai ser igual para todos os cilindros e, o mais importante, a temperatura dentro da câmara de combustão vai ser igual a todos os cilindros. Se você tem um tubo muito grande e um tubo muito fino, de repente o tubo que é maior, ele acaba criando mais calor, ele acaba acumulando calor porque não tem vazão do gás de escape. E isso pode te derreter um pistão, pode te causar uma pré-detonação, isso pode te causar uma falta de combustível que acaba derretendo um pistão, e isso é crucial para o motor. Para quem tem carro turbo, já tem experiência com isso, sabe que superaquecimento na câmara de combustão é um dos maiores problemas que você pode ter no motor de um carro turbo. Então nós desenvolvemos esse coletor o mais equalizado possível, e os tubos que são mais longos, eles são com menos restrição, eles são o mais reto possível, para o quê? Você dá mais vantagem para os tubos mais longos e você criar um caminho um pouco mais longo nos tubos que seriam mais curtos, para você conseguir ter uma contrapressão equalizada. E você ter um fluxo e uma dissipação de calor do motor igual para todos os cilindros. O tubo da wastegate, a wastegate vai ficar aqui, né? O tubo da wastegate, ele tá propício ao fluxo de gases, certo? Então a gente não vai ter problema de fluxo na wastegate. E esse tubo, ele é bem mais grosso do que o tubo dos cilindros, ou seja, o fluxo de ar que a gente tem aqui, ele até sobra para manter a pressão do carro estável. O que acontece? Quando você tem uma válvula bacana, com as injeções programáveis que nós temos hoje em dia, você pode ligar um booster controller, você pode ligar uma válvula solenoides aqui para manter estável a pressão da sua turbina. Mas nada disso vai funcionar se o coletor não tiver propício, não colaborar com não tiver um arranjo mecânico necessário para fazer todo o sistema funcionar. Você vai ter uma válvula bacana, você vai ter uma injeção muito top e vai ter um problema que mesmo a válvula abrindo não vai estabilizar a pressão do carro. Então, galera, esse carro, ele é um dos carros de drift mais top do Brasil. Tem motor forjado, tem preparação de primeira linha. Usa uma turbina Precision, tá? É uma super turbina, para quem conhece sabe. Usa uma válvula Auto Boost. Eu uso essa válvula no meu carro. Pra galera da arrancada, pra galera de preparação, sabe que é uma das melhores, se não for a melhor válvula do Brasil, tá?
Só que o que fica a lição para todos nós aqui? Não adianta você ter um motorzão forjado, você ter uma turbina top, você ter uma válvula top, você ter uma injeção programável de última geração com recursos para regular pressão de turbina, para medir temperatura de gás de escape, para medir sonda lambda, funcionar na malha fechada. Não adianta você ter nada disso se você não tiver um coletor que vai fazer a união de todo esse conjunto. Ou seja, o elo de ligação entre o teu motor, a sua turbina e a sua wastegate é o coletor. E um coletor bem feito, um coletor bem desenvolvido, de acordo com o seu projeto, ele vai te proporcionar isso, tá? Esse coletor, ele é um coletor racing, tá? Não é um coletor que eu indicaria até para um carro de rua, porque ele é com dutos mais largo, entendeu? Ele é um coletor com uma vazão maior para um carro que com certeza vai ter 600, 650 cavalos. Então vamos instalar esse coletor no carro e vamos ver o resultado que vai dar depois com essa troca, beleza? Eu vou fazer depois mais vídeos para vocês, né, falando os vídeos técnicos, explicando o funcionamento de cada peça e os cuidados que tem na montagem do seu carro, tá? Mas para isso, deixa aí o seu like, tá? Se inscreve no nosso canal, acessa nossas mídias sociais, tem Fortec Race no Facebook, tem Fortec Race no Instagram e tem também a nossa loja virtual, fortecrace.com. Lá você vai encontrar toda a nossa linha de peça, todos os nossos desenvolvimentos de peças à venda na nossa loja virtual. Beleza? Forte abraço, valeu, obrigado por ter ficado até o final. Qualquer dúvida que vocês tiverem a mais sobre coletores, deixa nos comentários que a gente vai tentando responder nos comentários, ou nós podemos fazer mais vídeos falando sobre essa obra de arte que é um coletor de escapamento. É uma obra de arte que você vai colocar no seu carro e vai fazer a diferença. Não é só beleza, é performance, é durabilidade, é confiança, é a certeza de que você está fazendo uma boa preparação. É um ótimo coletor de escape para fazer o seu carro funcionar redondinho, beleza? Valeu, abraço!